Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro A Independência de uma Mulher. Este livro é de Colleen McCullough e é uma edição da Bertrand. E este livro é uma recontagem, um retelling de Orgulho e Preconceito. Então, eu li este livro para o Jane Austen July, que é um desafio que está a decorrer, ou que decorreu agora durante o mês de julho, e uma das categorias era ler um retelling e uma recontagem de qualquer obra de Orgulho e Preconceito. Então, como eu falei no meu book haul, eu apanhei este logo quando eu andava à procura dele, ele estava em leilão a um excelente preço e eu não resisti em comprá-lo, e então foi mesmo comprar e começar logo a ler. Eu li-o mesmo nos últimos dias de julho, foi assim mesmo resvés, mas ainda não consegui ler durante o mês de julho para incluir neste desafio do Jane Austen July. Então, este livro passa-se anos mais tarde, depois da obra Orgulho e Preconceito. Estou a falar da obra de Jane Austen, para quem nunca ouviu falar, que é uma obra clássica do século XIX, que conta a história da família Bennet, que tem 5 filhas, e a história começa quando vem um homem rico para as redondezas e as mães todas ali da zona querem casar as filhas, e temos aqui as filhas da família Bennet a apaixonarem-se e encontrarem a sua felicidade no final. E este livro passa-se muitos anos mais tarde. Eu aviso desde já que para quem nunca leu Orgulho e Preconceito, pode haver aqui alguns spoilers no que eu vou dizer, porque é impossível eu descrever esta obra sem falar um bocadinho do que é que irá acontecer mais tarde. Então, este livro, como já disse, começa muitos anos mais tarde e começa com a morte da Mrs. Bennet. Portanto, logo na primeira página, nas primeiras linhas, a Mrs. Bennet está a morrer. E nós percebemos aqui uma coisa à partida. A Mary estava a cuidar dela, portanto, é a única que está solteira, ficou a cuidar da mãe, enquanto as irmãs lá têm as suas vidas. E a história começa precisamente com a morte da mãe e as irmãs a reunirem-se para o funeral da mãe. E é-nos dado ali um ponto da situação onde é que estão todas as personagens, em que estado da vida é que elas estão, como é que elas estão. A partir da morte da mãe, é suposto a Mary ir viver com uma das irmãs, mas ela quer a sua independência. A Mary sempre foi a irmã mais acanhada, sempre ficou mais atrás das outras, enquanto as irmãs mais novas sempre eram muito tolinhas e muito de se atirarem aos rapazes e muito namoradeiras. As mais velhas sempre foram muito mais sensatas e muito mais inteligentes, e a Mary andava ali sempre um bocadinho no meio, que nem era uma coisa nem era outra, e é sempre a irmã que é descrita como a mais feia e a mais estranha e a que canta muito mal. E aqui ela, quando se vê livre da mãe, ela decide que não quer ir morar com as irmãs, ela quer a sua independência. Aliás, o título original é The Independence of Mary Bennet, portanto a independência da Miss Mary Bennet. O livro começa por aí, ela à procura da sua independência, a arranjar a sua própria casa, e ela tem o sonho de escrever um livro sobre as dificuldades da pobreza em Inglaterra, das crianças, dos órfãos. Ela lê uma crónica num jornal de um autor que ninguém sabe exatamente quem é, que denuncia sempre esses casos, e ela quer ser como ele, ela quer escrever um livro sobre isso, ela quer ir investigar, conhecer as coisas em primeira mão e escrever um livro sobre isso. E então ela parte à aventura, e no meio da aventura tudo lhe corre mal e ela é raptada. O que é que eu posso dizer daqui deste livro? Em primeiro lugar, dizer que eu tinha este livro há muito tempo no meu TBR. Aliás, eu falei dele no meu único book haul. Se não viram, eu vou deixar por aí o link. Mas eu tinha mesmo há muito tempo para ler, porque esta premissa de Orgulho e Preconceito, contado muitos anos mais tarde, com a Mary ainda por cima, que é uma personagem que fica tão em background, fica tão para trás e que ninguém se foca nela, eu achei isto muito interessante. Quando o comprei, é que fui ver as pontuações ao Goodreads e ele tem 2 pontos qualquer coisa, tem mesmo muito mais pontuações e muito mais opiniões. E eu, depois de ter lido o livro, consigo perceber a 100% porque é que tem mais opiniões. Eu vou tentar explicar isto da melhor forma possível. A escrita desta autora é fenomenal. Esta autora é premiada, tem montes de coisas publicadas em Portugal, mas eu nunca tinha lido nada dela. Aliás, se já leram outra coisa dela, por favor, digam-me se gostaram. Pode ser algo que eu vá pegar, porque eu gostei mesmo muito da escrita. A escrita é muito boa, é uma escrita que se lê de uma forma muito fluida, que acaba por ser quase compulsiva. Agora, a história em si aqui é fraca. É fraca porque a história aqui da independência começa nesse iniciozinho, e nunca mais se fala e nunca mais se toca e desaparece.
acaba por ser uma busca de independência que depois desaparece e não há mais independência nenhuma aqui no meio. Mesmo o foco principal da história não tem nada a ver com a independência. Depois, a história foca-se tanto na Mary como na Elizabeth. Aliás, todas as irmãs vão aparecendo de uma forma ou de outra, umas mais presentes que outras, mas essencialmente Elizabeth e Mary. E qual é o ponto que faz com que toda a gente dê 1 estrela, 2 estrelas a este livro? É a parte que a autora foi buscar de Jane Austen, porque a autora assassinou Orgulho e Preconceito aqui nas primeiras páginas, juro. Eu comecei a ler e fiquei logo em choque. E depois pensei, não, isto se calhar a autora está a preparar aqui qualquer coisa. Mas não, a autora adulterou de tal forma as personagens no início que uma pessoa até fica chocada e quase horrorizada com o que está a ler, porque estamos a falar de pegar nas melhores coisas das personagens e distorcê-las. É assim quase como vermos aquelas adaptações de contos de fadas que mostram muito mais tarde, em que as princesas já não são princesas e os príncipes não querem saber delas. Estão a ver assim uma coisa desse género? É um bocadinho isso que ela faz aqui. Então nós aqui temos uma Lizzie Bennet, estamos a falar, toda independente, sempre a dizer o que pensa, sempre com piadas e a picar o marido, e aqui nós temos uma Lizzie mosquinha morta que não é capaz de dizer nada, que vive infeliz no casamento. Temos um Darcy que não suporta a Lizzie, que não é capaz de olhar para as filhas. Um Darcy que é apaixonado pela Georgiana, pela irmã, que sempre adorou a irmã e idolatrou acima de tudo e não é capaz de olhar para as filhas por serem mulheres. Alguém tem que me explicar. E a parte ainda mais estranha desta história é que o Darcy nesta história chama-se Fitz. Ele próprio diz que eu sou o Fitz. Toda a gente, a mulher ainda poderia dizer, ok, a mulher chama o Fitz, carinhoso e tal. As cunhadas, os colegas, os amigos, chamaram-lhe Fitz. Alguém há de me explicar isso, porque a mim não me entra de todo. E cada vez que eles diziam, não sei o Fitz fez isto, e eu ficava lá, quem? Como? Não faz sentido. E a autora adulterou tantas coisas, desde a Jane, que é um amor de pessoa numa situação um bocado horrível, mesmo o Charles Bingley, que é suposto ser tão amável e tão amoroso, aqui metem-no relacionado com escravatura nas Índias, que é uma coisa que se passava de facto nesta época e que Jane Austen, penso que só toca nisso em Mansfield Park. Normalmente as outras obras dela, ela foge um bocadinho dos assuntos políticos, mas nesta obra entra um bocadinho mais nisso e acaba por adulterar as personagens todas. Aqui a Mary é um bocadinho melhorada, portanto, supostamente ela era feia porque tinha muitas borbulhas e porque tinha um dente torto, e mais tarde conseguiu consertar tudo isso e tornou-se muito bonita. Dizem aqui que se ficou parecida com a Lizzie. E de resto, a história adultera tantas coisas e tem aqui tantos pontos que é suposto serem mistério, mas que não dão curiosidade nenhuma a ninguém, e é uma história estranha, no mínimo. Agora, não quer dizer que eu não tenha gostado do livro. Vamos cá ver. Eu adorei a escrita, como já disse, dava gosto de ler. Há pormenores aqui que estão interessantes, há pontos que ela pegou de Jane Austen que conseguiu virar e que estão interessantes. Há aqui alguns pontos relacionados com os de Burgh e etc, que são parecidos com outra adaptação que eu li, em que também seguem um caminho similar, mas achei muitas falhas, tal como a maior parte dos comentários desta obra. Se vocês forem ver, a maior parte dos comentários são precisamente virados para isso, de haver muitas falhas e muitas incongruências e muitas coisas que não fazem sentido. Mesmo a Georgiana nem aparece, é referida, mas nem aparece, que é uma coisa assim também muito estranha. Estamos a falar mesmo a Lídia a receber montes de homens e etc. É assim, de certa forma é bastante perturbador. E o foco desta história é que é um mistério por trás que tem a ver com religião. Nem sequer tem a ver em nada com independência, nem com as famílias em si, tem a ver com personagens externas que aparecem aqui e fica assim um mistério no ar e depois aquilo é meio resolvido, mas parece que não dá em nada, parece que a história não tira grandes conclusões no final, parece que não nos acrescenta nada de especial. Portanto, eu gostei de ler o livro, gostei de alguns pontos que a autora pegou, mas a maior parte do livro eu sinto que estava a ler e a imaginar que aquelas personagens não eram aquelas. Porque se a autora tivesse começado o livro e em vez de ser a Mary fosse outra fulana qualquer,
que por acaso também tinha assim irmãs, mesmo que ela se tivesse inspirada em Orgulho e Preconceito, mas não usado as mesmas personagens, penso que faria muito mais sentido, porque seria muito mais credível. Enquanto que qualquer fã de Jane Austen e de Orgulho e Preconceito que vá ler este livro, e à partida este livro é vocacionado para quem já leu Orgulho e Preconceito, não vai conseguir entrar facilmente porque o início não tem absolutamente nada a ver. As personagens são mesmo distorcidas e mesmo é um choque entrar. Eu não sei se estou a ser muito confusa a explicar, espero que não. Não quer dizer que fosse uma má leitura, mas eu diria que a escrita da autora é 5 estrelas, sem dúvida, que a adaptação de Jane Austen, 1 estrela, talvez 2 se for esticar muito, tendo em conta que no final ela corrige algumas coisas, mas mesmo assim, eu acho que 2 já é muito. O resto, em geral, a história é ok. Não tem assim nada de especial. Se estão curiosos a ler este livro, não vos digo para não lerem, porque eu acho que isso é sempre muito mal de se dizer, não leias mesmo, mas vão com este aviso que não vai pegar nas personagens do Orgulho e Preconceito como a gente as conhece, que vai distorcer, que vai pegar em coisas bastante desagradáveis e pôr aqui conflitos que para mim eram completamente desnecessários que as personagens os tivessem e que não fazem sentido para mim, pessoalmente. De qualquer das formas, escrita espetacular. A história em si, lá pelo meio, a questão toda da religião, que é abordada ali logo desde o rapto da Mary até o final, caiu ali de paraquedas. Não sei o que é que está a fazer ali, porque é foco da história toda, mas não tem nada a ver com o que era suposto a história ser. Portanto, cheguei ao final sem saber que pontuação é que havia a dar este livro. Acho que não é surpresa nenhuma. Eu penso que lhe vou dar 3 estrelas, são 3 estrelas muito fraquinhas, talvez lhe devesse dar 2,5, mas acho que lhe vou dar as 3 só pela questão da leitura ser muito fácil e de ser até bastante compulsiva por causa da escrita, não necessariamente por causa da história. E no final a autora lá une as pontas soltas, lá mete as personagens a serem um bocadinho mais parecidas com o que eram em Orgulho e Preconceito, mas mesmo assim não foi uma leitura extraordinária. Não foi uma má leitura, mas poderia ter tanto potencial e falhou para mim, pelo menos. Não achei que chegasse lá. E é isso, pessoal. Esta foi a minha opinião sobre a independência de uma mulher, da Colleen McCullough. Digam-me se já leram este livro, se já tinham ouvido falar, se leram, se concordam com a minha opinião ou se discordam completamente, se ficaram minimamente curiosos para ler ou se já meteram pelo lado no vosso diário que já não querem ler. Digam-me tudo aí em baixo. Não se esqueçam, se gostaram deste vídeo, de deixarem um gosto, de partilharem com todos os vossos amigos que gostam de retellings de Orgulho e Preconceito, e não se esqueçam também, se acabaram de chegar aqui ao canal, de subscrever, porque é muito importante para fazer crescer aqui o projeto. Não se esqueçam, se quiserem comprar este livro, que eu tenho links de afiliados na descrição do vídeo, para vocês não tem qualquer custo adicional, mas ajuda-me a crescer aqui no projeto e eu agradeço-vos muito. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!